Você confia nas notícias da TV? Se a resposta for não, você faz parte de um grupo que vem crescendo cada vez mais em nosso país. A credibilidade da velha mídia tem perdido cada vez mais relevância. A imparcialidade dos grandes jornais e a falta de comprometimento com a verdade fez com que uma alternativa paralela surgisse em nosso país. Somos uma mídia independente que não aceita R$1 do dinheiro público. Nós realizamos o nosso trabalho por conta do seu José, da Ana, do Carlos e da Vitória. São brasileiros de todo o Brasil que decidiram apoiar o nosso trabalho. Isso significa independência. É justamente essa palavra que permite um trabalho sério e comprometido com a verdade. Não adianta mais reclamarmos da velha mídia e não construirmos uma nova. Você está recebendo a oportunidade de apoiar a educação e a cultura das próximas gerações. Nós contamos com você e até breve. Há um vício moderno que é entender a história sempre recortada. Aqui nós tivemos esse período que nasceu assim, reproduziu-se, etc. Sabe? Como se fosse a própria vida humana. Como se todas as pessoas do nada mudassem e fossem alteradas, porque um homem está escrevendo história e ele diz, a partir deste momento tudo mudou. Se ensina muitas vezes nas escolas que para aqui vieram bandidos, vieram atrás do ouro, que vieram matar os índios, e essa é uma irrealidade que é dita sobre a história do Brasil. E quem não entende isso, não entende exatamente a grandeza do Brasil. A gente tem uma característica moderna, afinal as grandes navegações são uma característica que pode ser considerada parte da modernidade. Só que se elas vêm de um intento medieval, que era o de espalhar a fé, você tem aí no mínimo, né, duas visões de mundo convivendo. Portugal chega aqui em 1500 com essa missão dúbia, a missão de transmitir a fé cristã e, ao mesmo tempo, é claro, tornar rentável este afazer. Afinal, Portugal se transforma num estado moderno, antes de qualquer outro estado, muito com o dinheiro das ordens religiosas, sobretudo a Ordem de Cristo, herdeira até dos Templários. Às vezes eu escuto narrativas como, por exemplo, o Brasil passou a existir neste momento, ou neste, etc. Não, o Brasil passou a existir no momento em que contatos afastados por milhares de anos se deram em abril, aqui, no nosso solo. Ali o Brasil nasceu. Os indígenas nunca mais seriam os mesmos. Os portugueses nunca mais seriam os mesmos.
A nossa história começa no período mais importante do século XV e XVI, as grandes navegações, que eram encabeçadas pelas grandes potências da época. Estamos falando aqui de Portugal e Espanha, que lançaram seus navios aos mares para procurar por terras que só existiam em lendas. Para depois de Portugal, não se conhecia mais nada a não ser água e lenda de monstros marítimos do imenso Oceano Atlântico. Foi nesse período que, em 1500 d.C., Pedro Álvares Cabral chega às terras que antes eram conhecidas apenas pelos índios e demais povos nativos. Após a chegada, os portugueses tentam se comunicar e fazer trocas com os nativos, algo que algum tempo depois se tornaria essencial para a atividade econômica de Portugal, onde os índios cortavam o pau-brasil em troca de melhores armas e comidas diferenciadas. A colonização do Brasil foi efetivamente iniciada em 1534, quando houve a divisão do território em 14 capitanias hereditárias. Mas esse arranjo se mostrou problemático. Então, em 1549, o rei atribuiu um governo geral para administrar toda a colônia. Os portugueses assimilaram algumas das tribos nativas, enquanto outras foram escravizadas ou exterminadas por doenças europeias para as quais não tinham imunidade. Ou em longas guerras, travadas nos 2 primeiros séculos da colonização, entre os grupos indígenas rivais e seus aliados europeus. Em meados do século XVI, quando o açúcar de cana tornou-se o mais importante produto de exportação do Brasil, os portugueses iniciaram a importação de escravos africanos, comprados nos mercados de escravos da África, ignorando o Tratado de Tordesilhas, que havia dividido o mundo em 2 lados, onde um ficaria sob o controle de Portugal e outro da Espanha. De 1494. Os portugueses, através das expedições conhecidas como as bandeiradas, paulatinamente avançaram sua fronteira colonial na América do Sul, para onde se situa a maior parte das atuais fronteiras brasileiras, tendo passado os séculos XVI e XVII defendendo tais conquistas contra as potências rivais europeias. Ao final do século XVII, a descoberta de ouro pelos bandeirantes na década de 1690 abriu um novo ciclo para a economia extrativista da colônia, promovendo uma febre de ouro no Brasil, que atraiu milhares de novos colonos vindos não só de Portugal, mas também de outras colônias portuguesas ao redor do mundo. No início do século XIX, o Brasil viveu o auge do ciclo da mineração, e já possuía sinais de um outro ciclo que estava se formando, o ciclo do café. Porém, o cenário interno iria mudar radicalmente com a vinda da nobreza portuguesa para o Brasil.